Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Com certeza, se você tem algum tipo de afinidade com a fé, com a Bíblia, com a pregação cristã, você já pensou ou até já discutiu com pessoas a respeito da criação, daquilo que nós enxergamos no mundo material. Como é que tudo que existe veio a existir, né? A ciência normalmente, ensinada nas escolas, privilegia a teoria da evolução. Para muita gente a evolução é um fato, não é nem sequer uma teoria, mas ela ainda é uma teoria, ela não foi confirmada. Para os religiosos, a explicação melhor é o criacionismo, do jeito que está na Bíblia. Deus criou todas as coisas, de preferência em 7 dias e 24 horas, tal, aquela história. Pois muito bem. E essas duas visões causam choque para muita gente. E talvez você não saiba, mas existe uma terceira possibilidade de explicar todas as coisas. E uma possibilidade não religiosa, científica, chamada de design inteligente. Ou seja, de um planejamento inteligente por trás de todas as coisas que existem. Não foi o acaso somado ao tempo que deu origem a todas as coisas, como que era a teoria da evolução. E é por isso mesmo que ela requer bilhões e bilhões de anos para dar tempo de todas as coisas acontecerem. Uma vez eu li um criacionista criticando, a teoria da evolução, dizendo que ela quer que algo semelhante aconteça, como, por exemplo, uma explosão numa gráfica, produzir em bilhões de anos um dicionário. E de preferência com o acordo ortográfico que o Brasil assinou. É possível? Pois é. A lógica diz que não. E por falar em lógica, vamos conversar com o principal cientista brasileiro que defende o design inteligente. Ele é cristão. Será que haverá choques com o criacionismo? No que ele se difere? Vamos atentamente aprender como a ciência pode nos ajudar a entender o mundo criado sem que a gente precise engolir as teorias de Charles Darwin. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Agrade, começamos essa edição especial do programa Vejam Só, hoje com grande alegria recebendo a presença do professor Dr. Marcos Eberli. Ele viajou de Campinas para estar conosco e nos ajudar a entender o que é o design inteligente. Paz e graça, Dr. Marcos, seja bem-vindo. Privilégio imenso estar com vocês aqui, falando principalmente sobre essa teoria que está revolucionando a ciência, o design inteligente. O senhor preside a Sociedade Brasileira de Design Inteligente, é isso? Isso mesmo. E o senhor é cristão? Cristão. Membro de que igreja? Sou membro da Primeira Igreja Batista de Campinas. Muito bom. Exerce alguma função lá? Já exerci várias. Acho que agora, como as atividades do design inteligente são muitas, eu sou membro, participo dos cultos, mas não tenho nenhuma atividade mais ativa, mais direta na igreja. Muito bom. A igreja que o senhor frequenta fica em Campinas. Qual delas? Qual a igreja que é a primeira? A Primeira Igreja Batista de Campinas, na André de Neves, Muito 1848. Legal. Muito obrigado pela presença do irmão. Seja bem-vindo, doutor. Deus abençoe. Amém. Para nos ajudar a entrevistar o doutor Eberli, o Departamento de Jornalismo da Rede Internacional de Televisão nos cedeu um dos seus jornalistas, Daniel Teodoro, está conosco. Paz e graça, Daniel, tudo bem? Paz, tudo bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pastor. Seu interesse pela ciência é antigo, né? Olha, eu diria que eu sou curioso. Os seus amigos te chamam de nerd. Não. Não? Tá bom. Então vamos ver se você passa no teste. Ixi, vamos lá. Você, por acaso, assistiu Guerra nas Estrelas? Olha, eu sou um fã de Guerra nas Estrelas. Coleciona itens. Sim, tenho box, tenho reportagens sobre Guerra nas Estrelas. Posso parar ou quer que continue? Vamos ao entrevistado. Temos, então, um jornalista nerd, né? E o professor da Unicamp, e agora se transferindo para a Universidade Mackenzie, não é isso?
ou pelo menos tentando, né? A Universidade Mackenzie está tentando trazer o Dr. Eberlin para chefiar o departamento, um dos departamentos que está sendo criado lá do design inteligente aqui em São Paulo. E aí começa aquela rivalidade entre os centros universitários. Afinal de contas, ninguém quer abrir mão de um grande cérebro. Já já você vai conhecer as ideias ditas diretamente por ele, mas agora você vai assistir a matéria que apresenta o Dr. Eberlin em seu trabalho. Vejam só. Espectrometria de massas pentaquadrupolar. Aplicações de espectros de massas de segunda e terceira ordem multidimensionais no estudo de reações entre íons e moléculas neutras na fase gasosa. E aí, entendeu alguma coisa? Nada? Bom, pode ficar tranquilo, porque esse é o tipo de coisa que nós, simples seres humanos, não temos como decifrar de maneira nenhuma. Porém, hoje, no Vejam Só, receberemos uma daquelas mentes brilhantes que aparecem de tempos em tempos para descortinar as mais incríveis descobertas científicas. Na verdade, no caso do nosso entrevistado de hoje, o trabalho dele é dar base científica para algo que todos os cristãos já sabem de cor, que o livro de Gênesis narra de verdade a criação do nosso mundo e de todas as coisas. Esse é o Dr. Marcos Nogueira Eberlin, professor da Unicamp, pesquisador, membro da Associação Brasileira de Ciência, criacionista. O que o torna mais raro ainda é o fato de ser um pesquisador de alto impacto, apresentando um índice de produtividade impressionante para qualquer área de conhecimento acadêmico. Talvez por ser um daqueles poucos criacionistas com credenciais científicas, Dr. Marcos Eberlin se tornou um garoto propaganda do design inteligente, uma versão menos pretensiosa do criacionismo, que apenas busca demonstrar que algum aspecto da realidade foi criado por uma inteligência divina superpoderosa. O que poderia ser visto com um descrédito tem, na verdade, deixado o nosso entrevistado em destaque no meio acadêmico. Apenas para citar um exemplo, o Dr. Marcos foi o primeiro cientista fora do eixo Estados Unidos, Europa e Japão a ser premiado com a medalha Thomson. Esse tipo de premiação mostra que nosso convidado está ganhando espaço no meio científico, mas defendendo uma teoria que, para muitos, não é vista como ciência verdadeira. Bom, feita a apresentação, vamos ouvir o nosso convidado de hoje. Fique ligado, você não pode perder essa entrevista por nada. O Vejam Só de hoje já está no ar. Mais uma vez, Dr. Eberlin, nossa gratidão por ter viajado a São Paulo e para participar do nosso programa. O senhor sabe que a nossa audiência é bastante grande, um bom segmento dela formada por cristãos, mas há muita gente não cristã também assistindo ao programa. Como é que o senhor define design inteligente? O senhor é professor, então explica para um leigo o que essa expressão esquisita significa. Sem dúvida. O design inteligente é uma teoria científica, ou também um programa de pesquisa científica que procura avaliar qual seria a melhor causa da vida e do universo. Quem teria criado esse universo todo que a gente observa? Quem teria feito a vida com toda essa diversidade, essa pujança que a gente observa por aí também? E como que o design inteligente faz essa avaliação? Colocando as duas causas possíveis sobre a mesa do debate científico. Então, ela avalia não só as causas naturais, uma grande explosão, a evolução darwiniana, mas também coloca a opção inteligente sobre a mesa do debate científico. A opção de que teria sido uma causa inteligente, uma ação inteligente que fez o universo e a vida. E quando essa teoria coloca essas duas causas sobre a mesa e confronta essas duas causas com os dados científicos mais recentes, o que a gente observa? Observa, em primeiro lugar, que as causas naturais não teriam a capacidade, não teriam os processos, não teriam condições de ter formado o universo todo estruturado, como a gente vê, a vida, né? Complexa, baseada em informação.
E que a melhor inferência, sem dúvida, é que foi uma mente inteligente, uma ação inteligente que fez o universo e a vida. Por que a ciência hoje não chega nessa conclusão? Foi a teoria do design inteligente que chegou nessa conclusão. Porque a ciência hoje, naturalista, excluiu a possibilidade da causa inteligente. E opera somente com uma possibilidade de causa, as causas naturais, processos naturais não guiados. Então a gente diz o seguinte, olha, a gente só tem uma opção, causas naturais, e opta por essa única opção, causas naturais. Não é assim que se faz ciência, né, pastor? Ciência se faz colocando as duas opções possíveis sobre a mesa, confrontando com os dados e chegando na melhor inferência. Então, mas deixa eu ver se eu entendi. Há, na sua fala, uma recusa deliberada do estudante, do cientista, em pensar em outra possibilidade que não seja a causa natural, é isso? Sem dúvida. Isso é deliberado? É deliberado, com certeza. O que aconteceu com a ciência, pastor? Quando a ciência nasceu, ela nasceu com a percepção de que havia um Deus, inclusive. Foi a percepção do homem que havia um Deus e que se Deus governava o universo com leis imutáveis, fixas, constantes, com equações e tudo mais, que fez o homem iniciar a pesquisa científica. Então, foi a percepção de que havia um Deus que fez o homem iniciar a ciência. E foi a percepção que o homem teve de que ele foi criado à imagem e semelhança desse Deus que fez o homem se convencer de que sua mente era racional e tinha a lógica e a racionalidade de Deus, e com essa mente ele conseguiria entender o que Deus fez. E a ciência começou assim, o pressuposto maior da ciência é a existência de Deus e que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Os grandes pais da ciência, Newton, Pascal, Faraday, Thomson, Schrödinger, todos eles partiam desse pressuposto, a existência de Deus. Mas o que aconteceu em 1859, pastor? Um homem escreve um livro, né? A Origem das Espécies. Oparin propõe uma teoria de que a gente teria surgido naquela sopa escaldante, ácida, venenosa, primordial. E a ciência simplesmente ela fecha um dos seus olhos. Ela diz, olha, não existem mais causas sobrenaturais. Tudo é matéria, energia e espaço. É só o que existe e nada mais. E a ciência passa agora a trabalhar com um pressuposto, o pressuposto de que não há nada mais do que matéria, energia e espaço, só causas naturais. E a gente tem a opção de optar pelas causas naturais. Isso não pode ser. É essa a revolução que a teoria do design inteligente traz para a ciência. É uma contra-revolução. A gente está voltando às nossas origens. A boa e velha ciência que diz o quê? A gente tem que colocar as duas causas sobre a mesa. Aí que tá, doutor. O senhor me perdoe, eu sou leigo, né? Nem nerd eu fui quando era jovem, igual o Daniel que está aqui. Mas quando a gente fala em cientista, para a grande maioria das pessoas, trata-se de alguém empenhado em descobrir a verdade, seja ela qual for. E a sua fala traz um bocado de desconfiança nessa busca aí, né? Pelo que o senhor está falando, tem um bocado de ideologia contaminando aí essa busca da verdade. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Deixa eu perguntar para o telespectador e para a telespectadora o que ele pensa a respeito dessa ideia de ciência e fé. A nossa pergunta está publicada lá no site do programa, no vejamsó.com.br, e vamos ver a pergunta? Vamos lá. Você acredita que ciência e fé são opostas entre si? Primeira resposta, sim. E prevalece a fé. Não interessa o que a ciência diz, eu vou acreditar. Como é que o Billy Graham falou uma vez? Perguntaram para ele se ele acreditava que a baleia tinha engolido Jonas, né? Aí ele falou, está na Bíblia? Se está na Bíblia, eu acredito. E se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar também, porque a Bíblia é que fala. Ela é que prevalece e está acabada. Segunda resposta. Sim, e prevalece a ciência. A Bíblia é um livro antigo, né? Muito anterior à época em que se sabia que a Terra era redonda, que ela não é o centro do universo. Então tem que prevalecer a ciência com suas descobertas sempre mais certeiras e mais frescas. Terceira resposta. Não existe
oposição entre ciência e fé. Ambas caminham juntas. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você se habilita a ganhar o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, esse que está aí, né? Lembrando que a história não para, o tempo está chegando ao fim, logo, logo o Senhor Jesus, queira você ou não, creia você ou não, vai inquirir de cada um de nós o que fizemos da vida. E aí você pode dizer assim, eu fiz o máximo possível para te servir, tanto é que eu fui esse aluno ou aluna da Agrade, nos mais de 600 lugares onde o curso bíblico é ministrado no Brasil. Tá? Além do curso bíblico, tem vários outros cursos na Agrade. Pega o telefone que vai aparecer na tela para você e amanhã, no horário comercial, você liga. É sábado, mas vai estar funcionando a Agrade, tá? Não, esse sábado não vai funcionar. Por causa do feriado de quinta, esse sábado não vai ter aula na Agrade. Você liga na segunda-feira, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. O Daniel, você não está chateado que eu te chamei de nerd, não? Não, imagina, pastor, fica à vontade. O Daniel Teodoro é jornalista do Hit Notícias, né? E você pode nos ajudar a entrevistar o Dr. Eberlin, por favor? Sim. O design inteligente, ele tem muito forte essa questão da perfeição, né? Uma mente perfeita, criar algo perfeito. E essa perfeição se manifesta na química, que é a área do senhor, na matemática. Então, como o design inteligente, ele trabalha a questão das falhas. Por exemplo, uma célula recebe mutação e gera um câncer. Como o design inteligente lida com isso, com essas falhas no design? Logo de cara, você já vem com essa pergunta? Daniel, olha, é o seguinte, a gente fala que o designer não tem obrigação, a priori, de ser perfeito. Não é porque você compra um carro com defeito que você vai chegar lá e falar assim, olha, ninguém projetou esse carro. Não, ele projetou, mas veio com defeito. Então, a princípio, o designer não precisaria ser perfeito. Mas as pessoas sempre criticam o design inteligente, dizendo o seguinte, olha, mas tem os bad designs, coisas ruins na vida, né? Aí sugerem várias coisas, como o apêndice, quando a gente opera das amígdalas, né, e tudo mais, olha, tá vendo quantas coisas ruins ou desnecessárias que tem na vida? Mas o que a gente percebe na realidade? Que, na realidade, esses bad designs, quando a gente vai avaliar do ponto de vista científico, na realidade não são ruins, mas são realmente coisas muito boas. O apêndice, por exemplo, achava que era uma coisa inútil, né? Hoje se descobriu que ele é um reservatório de bactérias, né? Que quando você tem alguns problemas lá intestinais e tudo mais, ele repõe todo aquele pool, né, de bactérias e micro-organismos que ajudam na digestão e tudo mais. Então, todos os exemplos que são dados como bad design, de repente, a ciência vai avançando e vai descobrindo que não são. E esses outros que a gente vê que realmente tem problema, possivelmente é um desgaste da máquina. A máquina foi criada perfeita, não é? A gente tem evidências de que as coisas realmente estão se degradando. A gente não está evoluindo, a gente está involuindo. Então, doutor, mas sobre isso eu tenho uma curiosidade. É verdade ou não, e se for verdade, como é que o senhor explica que a nossa fisiologia prova que nós já tivemos rabo? Outra mito, não é? Do Cox, diz que esse é um vestígio do nosso rabo antigo. E hoje se descobriu que não é. Na realidade, é um osso, não é? Que sustenta uma quantidade muito grande de músculos. Ele tem função. Ele não é um vestígio, não há um órgão vestigial. Então, por que ninguém divulga isso, hein? Porque há uma predisposição, não é? De se divulgar dados favoráveis à evolução e quando o dado não é favorável e ele seria favorável ao design inteligente, as coisas são meio que deixadas de lado. Isso... E aquilo que o Daniel perguntou, o negócio, e se a célula vira câncer e tal? Então, faz parte do desgaste que isso a gente percebe que os problemas estão se acumulando. Pastor, de geração em geração, todo filho tem 100 mutações do mal
a mais que seu pai. Tá brincando. A gente está... Minha querida filhota tem 100, quantas? 100 mutações a mais, do mal, deletérias, né? Que não trazem benefício. E toda vez que você reproduz, o ser que foi reproduzido tem uma quantidade de erros embutido no seu genoma maior que o pai. Então, o que está acontecendo? Esses erros estão se acumulando geração após geração. 100 parece muito, mas a gente tem 3 bilhões de pares de base, não é tanta coisa assim. Mas os erros estão se acumulando, a máquina está se desgastando. Por isso que a gente vê mais e mais problemas. Graças a Deus que nós temos a ciência, temos a química, a bioquímica, as drogas farmacêuticas, os procedimentos clínicos que estão amenizando esses problemas. Mas a gente está ficando com uma máquina cada vez mais desgastada e cada vez com mais acúmulos de defeitos. As mutações são deletérias, são do mal. Mutações, né, segundo o darwinismo, teria criado a vida, a complexidade, estaria... Diz o contrário. É o contrário. Os dados mostram o contrário. Bom, nós temos que ir para o intervalo. Na volta, a gente vai continuar com essa entrevista. Você que tem curiosidade em saber quais são as diferenças entre design inteligente e criacionismo, se é que existem, e também os principais pontos em relação à teoria da evolução e várias outras questões. Não sai daí, a gente volta já com Vejam Só. Hoje o Vejam Só recebe com muita alegria e muito orgulho o professor Dr. Marcos Eberli. Ele é presidente da Associação Nacional do Design Inteligente, cientista renomado, acabou de receber um prêmio internacional, não dos crentes, mas da ciência. Fala um pouquinho desse prêmio, doutor. Foi um privilégio imenso, não é? Receber a medalha Thomson. Que é o nome de um dos cientistas que o senhor mencionou. J.J. Thomson, né? José João Thomson, se a gente for traduzir para o português, ele é o pai da espectrometria de massas. Pai do quê? Da espectrometria de massas, que é a área que eu trabalho. Agora entendi. Ele descobriu o elétron nos tubos de raios catódicos, um experimento bastante famoso em ciências, porque descobriu o elétron, né? O elétron que constitui a matéria. E criou também, nessa descoberta, como os tubos de raios catódicos, uma nova área de pesquisas científicas, que é a espectrometria de massas, a área que eu atuo. E existe essa medalha que é em honra ao Thomson, que é distribuída de 2 em 2 anos aos espectrometristas de massas de todo o mundo. E foi um privilégio muito grande que, pela primeira vez, né, um sul-americano, um brasileiro, recebe essa medalha, que antes tinha sido apenas distribuída entre europeus e americanos. E a gente, com o trabalho que a gente fez na Unicamp, no laboratório Thomson, que a gente nomeou o laboratório em homenagem também ao Thomson. É aquele que a gente viu na matéria? Isso. Um laboratório bem lembra muito aqueles filmes de ficção, né? Isso. Legal. O Veja Só recebe também o jornalista, né, Daniel Teodoro, do HIT Notícias, está nos ajudando a entrevistar ele como bom aficionado da ciência, inclusive de ficção científica também, né? Está nos ajudando a entrevistar o Dr. Eberli. Professor, o senhor acha que a teoria do design inteligente hoje, ela só se firmou por causa da bioquímica e do conhecimento da biologia molecular ou não? Você acha que o design inteligente conseguiria chegar onde chegou hoje só com o conhecimento das leis físicas? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a química e a biologia que abriram os olhos da ciência ao design inteligente. Eu costumo dizer, né, Daniel, que tudo é química, né? E absolutamente tudo é química. Você vê o universo, é química, a vida é química. São moléculas e átomos em movimento, naquele balé perfeito, sincronizado da vida e do universo. E foi quando a gente abriu a caixa preta do universo e da vida que a gente percebeu ali, nos átomos e moléculas que constituem a vida, sinais indesculpáveis de que uma mente inteligentíssima orquestrou tudo aquilo ali, né? Quando a gente vê a molécula de água, por exemplo, é um ajuste fino, extremamente bem orquestrado, né, entre 2 átomos de hidrogênio e uma molécula de oxigênio para formar um líquido com 68 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem.
e é o líquido que sustenta a vida. A gente vai nas propriedades físico-químicas da água, são incríveis. E aí a gente vê, né, que a água, para que ela pudesse viabilizar a vida nesse planeta, ela viola uma lei físico-química. É o único líquido nesse planeta, né, que tem o seu sólido, né, a única espécie química nesse planeta que tem o seu sólido menos denso do que o seu líquido. A lei diz que o contrário, o sólido é mais denso que líquido. Mas a água flutua, não. Né? Aí eu fiquei imaginando, né? Esse é um sinal evidente de que uma mente extremamente inteligente verificou que a água, olha, certo, 68 propriedades físico-químicas, perfeita, ela é o solvente universal, ela tem o efeito capilar, ela é o tampão térmico, ela vai sustentar a vida de uma forma incrível. Mas, nossa, se a temperatura do planeta, né, pastor, cair para baixo de 0 graus Celsius, a vida está extinta. Os lagos vão congelar, os mares vão solidificar e a vida está extinta. Então ele falou assim, poxa vida, eu vou abaixar o ponto de fusão da água. Ah, mas vai acabar o gelo, vai acabar a neve, né? Vai ficar um pouco sem graça. Então ele falou assim, vou violar uma lei, vou fazer um sólido menos denso do que o líquido. Aí o gelo flutua sobre a água, coisa incrível, porque nos dias frios, né? A água mais densa vai para o fundo do lago, o gelo flutua na superfície, forma uma tampa térmica com isolante, aí uma garrafa térmica se forma, e nos invernos bastante frios, né? O peixe fica lá naquela garrafa térmica, protegido a 4 graus Celsius, pode fazer o inverno mais rigoroso que for, ele vai sobreviver. Então, isso não pode ter sido obra do acaso? Absolutamente. Assim, a gente tem que fazer em ciência, pastor, uma escolha, a melhor inferência. O que a gente vê? Todo esse ajuste, esse orquestrar de propriedades físico-químicas no líquido da vida, e a gente tem duas opções, ou foram processos naturais não guiados, o acaso, né? Ou foi uma mente inteligente. Como cientista, o que a gente tem que fazer? Avaliar as duas, falar qual é a melhor opção? De longe, o design inteligente é a melhor opção. Quando a gente vê tantas coisas assim, planejadas, orquestradas, complexas, irredutivelmente complexas, né? Uma quantidade imensa de informação, de antevidência, de planejamento, indicando que realmente uma mente inteligente orquestrou a química da vida. Agora, essa química da vida, já que o senhor mencionou, eu tenho uma curiosidade. Na teoria, ou sei lá, nas teorias da evolução, porque ela também não é única nem assim, uniforme, né? A ideia é que nos mares foram se juntando substâncias, que o senhor deu um nome, sopa não sei o que lá? Primordial. Sopa primordial, isso. E aí caiu um relâmpago, não sei o que, a vida surgiu dali, certo? É isso, mais ou menos certo. Isso, né? Essa sopa primordial dá para reproduzir em laboratório e produzir vida a partir dela? Absolutamente não, pastor. A gente sabe disso. É a teoria de Oparin e os experimentos de Stanley Miller, né? Stanley Miller tentou reproduzir as condições que deram origem à vida. Ele, de uma forma extremamente inteligente, né? Ele elaborou seu experimento, colocou uma atmosfera que ele imaginava, fez algumas descargas elétricas e produziu alguns blocos primordiais lá, blocos fundamentais para a vida. E a evolução diz, olha, veja, a vida surgiu ali. Mas quando a gente analisa do ponto de vista químico, a gente vê que ali, na realidade, é uma grande impossibilidade da vida ter surgido naquela sopa. Primeiro que faltam, a maioria das moléculas importantes não estão ali. Segundo, que as moléculas que estão ali não são próprias para dar origem à vida. Você tem uma mistura racêmica, a gente precisa de isômeros enantiomericamente puros. É um nome bastante feio, mas chama homoquiralidade da vida. As reações químicas que deveriam ocorrer ali, elas têm um ΔG, que é um critério em química, positivo. A gente sabe que reações que têm ΔG positivo não ocorrem. E as reações interferentes que poderiam ocorrer entre aquelas moléculas, elas são espontâneas, ocorrem sem nenhuma barreira energética. Então, eu costumo brincar, se você olha aquela sopa primordial de Stanley Miller, coloca ali a boa química para analisar aquela mistura,
O máximo que aquela mistura poderia formar é uma brincadeira que a gente faz, mas é um composto químico que a gente chama de porcariato de qualquer coisila. Assim, não, tudo naquela sopa contribui, é contrário, vai contra a possibilidade que um sistema extremamente bem organizado, orquestrado, que hoje a gente sabe que o mínimo dos mínimos deveria ter 300 proteínas funcionais, além dos lipídios, açúcares e todos os metabólitos necessários. Na criatura mais básica? Tem experimentos, pastor, que são feitos. Você pega a bactéria mais simples que existe nesse planeta. E aí você vai nocauteando os genes, vai silenciando os seus genes. E vai ver o que é o mínimo dos mínimos que seria necessário para sustentar a vida. Tem papers que são publicados na Science, na Nature, sobre esses experimentos. E o que esses experimentos mostraram? Que no mínimo dos mínimos você precisa de 300 genes, 300 receitas, 300 proteínas funcionais. Isso é um Big Bang evolutivo, de partir de matéria inanimada até você chegar nessa quantidade estúpida de moléculas extremamente bem projetadas, inteligentemente conectadas, moléculas puras, aminoácidos com enantiomeria pura, né? Essa história da homoquiralidade. As reações interferentes não poderiam ter ocorrido, então você precisa de máquinas, nanomáquinas e nanomotores para conectar, são os ribossomos. Você precisa de tradutores, porque a língua do DNA é de 4 dígitos, a língua dos aminoácidos é de 20, então você precisa de um sistema de tradução, de linguagem, toda uma complexidade absolutamente incrível. Sem interferência não gera. Eu costumo dizer que você precisaria crer no impossível, crer que moléculas teriam desobedecido leis químicas. E moléculas não são desobedientes, moléculas obedecem leis. No seu livro, o senhor escreve que hoje existe um tipo de inquisição que não é praticada pela igreja, mas é praticada pela academia. O senhor sofre preconceito por ser um defensor do design inteligente na academia brasileira? Daniel, o que aconteceu com a ciência, né? Há 150 anos atrás, a ciência que era feita num ambiente bastante de grande liberdade, você tinha liberdade para invocar causas naturais, você tinha liberdade para invocar causas sobrenaturais, você poderia colocar sempre as duas causas sobre a mesa, com darwinismo, iluminismo e tudo mais. A ciência aboliu a possibilidade de que haja qualquer coisa além de matéria, energia e espaço. Então, o sobrenatural foi eliminado da ciência. E a gente contou para todo mundo, né, que a gente ia explicar tudo com matéria, energia e espaço. Que qualquer alusão ao sobrenatural seria ignorância, religião, fanatismo, obscurantismo e tudo mais. E por 150 anos, essa é a mensagem que a ciência tem passado. Que vamos explicar tudo com a evolução darwiniana, vamos explicar tudo com o Big Bang, e que não há necessidade alguma da hipótese de Deus, não é? Aí vem agora um grupo de malucos, beleza, né? Com certeza. Do design inteligente, fala, gente, não é assim. A ciência hoje, com seus dados mais recentes da química, da biologia, da física e tudo mais, está mostrando que não, que a gente estava errado. Aí, veja só, cientista não gosta de saber que ele errou. E há uma resistência muito grande da gente admitir que por 150 anos a gente estava contando uma história que hoje não fecha com os dados. Então, como é que o cientista tem reagido? Óbvio, com uma crítica muito ferrenha aos defensores do design inteligente. Aí eles saem com essa, que a gente não é ciência, a gente é religião, somos um bando de pseudocientistas, né? Que querem destruir a ciência, querem destruir a racionalidade da ciência. Mas não, a gente não quer fazer isso, a gente quer defender a boa ciência. E há uma inquisição secular, né, que está sendo colocada contra o design inteligente, mas nada em ciência é melhor que um dado após o outro, nada melhor em ciência do que uma teoria correta. E essa teoria correta está vencendo essa inquisição e está se espalhando pelo mundo todo. Então, mas é interessante isso, né? Porque a gente, quando fala em cientista, pensa em um sábio. Alguém que sabe. Isso, bom, o senhor, 1/3 do seu vocabulário aqui é intraduzível
para quase todo mundo. Sem dúvida. Né? Então, muito pouca gente sabe entender o que o senhor está falando, quando o senhor fala os termos técnicos e tal. Que, aliás, é muito bom, porque nós não estamos conversando com um impostor, nós estamos falando com a maior autoridade brasileira em design inteligente. Agora, doutor, eu sou meio curioso, eu gosto de ler coisas sobre cosmologia, né? E a ciência que lida com o espaço sideral, hoje reconhece que, pelo menos, eu vou ser bem conservador, pelo menos 60% do que constitui o universo nós não fazemos nem ideia do que seja. Quando o senhor fala, é tudo matéria, energia e espaço, tudo se resume a isso, né? O cientista que lida com o cosmos diz, olha, nós não sabemos o que é energia escura, por isso tem esse nome, energia escura, e nós não sabemos o que é matéria escura. E eles ocupam a vasta maioria daquilo que a gente chama de espaço. Então, nós não sabemos nada. Pastor, eu fui visitar o CERN uma vez, aquele instituto em Genebra, né, que descobriu a partícula de Deus. E eu estava lá com um grupo de cientistas, a gente sentou e foi ver uma palestra, e o cientista começou falando assim, aqui a gente descobriu a origem do universo. Mas a gente tem alguns probleminhas. Primeiro probleminha, a metade do universo sumiu, a antimatéria. A gente só tem matéria, mas a outra parte, que seria a antimatéria, desapareceu. E tudo que a gente conhece só 6%. Ele falou, 94% do universo é desconhecido para a ciência. Aí eu falei, poxa, que teoria é essa, né? Que descoberta é essa, que a gente tem muito mais ignorância do que conhecimento. E aí se explica, né, o universo com aquela história de que o nada, por nada, para nada, do nada faz o tudo, não é? Que é o Big Bang. Você, não, repete essa frase. O nada, para nada, do nada, pega o nada e faz o tudo. É o Big Bang. Uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio. Uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio, que é o produto do Big Bang. Em expansão contra o nada, de novo o nada, todas as leis físicas e químicas que a gente conhece, dinâmica de fluidos e tudo mais, diz que gás em expansão contra o nada devia continuar em expansão contra o nada forever, né? Eternamente. Mas não, aquela nuvem gasosa de expansão se reorganiza e forma estrelas, planetas, o sistema solar extremamente sincronizado, uma Terra exatamente na distância correta do Sol, um Sol que emite no visível, 99% no visível. Visível, o que é visível? É o que a gente enxerga. Então, o Sol que emite luz para a gente enxergar no visível. 1% de ultravioleta para matar as bactérias, mas tem muito ultravioleta, então tem a camada de ozônio. Aí coloca uma lua do lado, que ninguém sabe de onde vem, o naturalismo diz que foi um grande astro que colidiu com a Terra, arrancou um pedaço e glup, formou uma lua. Mas a lua tem o diâmetro certo, a distância certa, a gravidade certa, a constituição certa para inclinar a Terra em 23 graus. Então, a gente tem as estações primavera, verão, outono e inverno. A Lua cria maré no nosso planeta certinho, bonitinho. Então, o que a gente vê isso? Será que a ciência, com o seu naturalismo, com a sua pretensão de explicar tudo, com matéria, energia e espaço, chegou a uma boa conclusão? Ou a gente tem que admitir que tudo isso é obra de um grande mestre, inteligentíssimo, de um ser extremamente competente, que pôs tudo no lugar, calibrou tudo, fez um ajuste finíssimo de propriedades físico-químicas, cosmológicas e localização de planetas, emissão de radiação para que a vida, né, pudesse ser viável no nosso planeta. Mas tem um colega seu, lá da Unicamp, eu não vou declinar nome nenhum aqui, mas ele costuma publicar artigos nos jornais de grande circulação, como a Folha de São Paulo, por exemplo. E na época em que a Marina Silva era pré-candidata, ou candidata, coisa do tipo, ele publicou pelo menos 2 vezes que seria a coisa mais absurda do mundo o Brasil ser governado por uma pessoa que crê que o mundo foi criado em 7 dias. Esse é o colega. Como é que ele olha para o senhor? Com admiração, eu acho, pastor, porque pelo menos há uma voz contrária. Eu acho sim, a ciência... Richard Feynman, um grande filósofo da ciência, disse o seguinte, a religião é a cultura da fé, a ciência é a cultura da dúvida.
Legal. Então, quando você pega a evolução, o Big Bang, e transforma aquilo em verdade absoluta, você transforma aquilo em dogma e você vai ter o quê? A cultura da fé. A fé no naturalismo, a fé na ciência, a fé no homem. Isso não é ciência. A ciência é a cultura da dúvida. A gente tem que duvidar, a gente tem que questionar. Então, o que a teoria do design inteligente faz é questionar a evolução, questionar o darwinismo e questionar a ciência a ciência naturalista como está sendo feita hoje. E fala, gente, não é assim. A gente tem que pôr as duas causas sobre a mesa e tem que ter o debate, tem que avaliar as duas. Essa é a graça da ciência, né? Se não tiver dois, um de cada lado, defendendo as suas posições... Sim. Como é que vai ser? Se há um monopólio da razão, como dizem, um artigo que foi publicado na Folha pelo Hélio Schwartzman, ele disse que a evolução é mais provada, é mais lei do que a lei da gravidade. Então vamos fechar as nossas portas, porque já aprovamos, né? Já temos uma lei. Não é assim. Mas a maçã cai da árvore, eu sei. Agora, se você jogar um rato para cima, vai virar no morcego? Não é. Que lei é essa, né, da evolução? Na realidade, a gente tem que fazer o debate. A gente tem que colocar as duas causas. E a gente sempre... A ciência avança pela dúvida, pelo questionamento. E essa é a proposta da teoria do design inteligente, que a gente questione, que a gente debata, que a gente ponha as duas causas e que a gente escolha a melhor. O Mackenzie fechou esse acordo recente com o Instituto Discovery, que está sendo mais conhecido por fazer propaganda do que efetivamente pesquisa sobre design inteligente. Aí não seria um mesmo erro que os teóricos da evolução cometem, que é fazer excesso de propaganda e menos pesquisa? Qual vai ser o cuidado desse instituto, desse núcleo de pesquisa no Mackenzie? Vocês vão fazer pesquisa efetiva ou vocês vão fazer mais propaganda sobre o design inteligente? Divulgação, né? Isso. Do que seria. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que o design inteligente ele tem uma grande tarefa já com os dados científicos existentes. A gente teve 150 anos de avaliação de dados científicos com o paradigma, com a lente míope da evolução naturalista. E a gente fez um monte de conclusões erradas. Infelizmente, a gente fez. Então, a gente já tem muito trabalho avaliando os dados científicos que já existem. Então, a gente vai fazer pesquisa desenvolvendo coisas novas? Não. A boa parte da nossa pesquisa vai ser pegar a literatura científica e fazer uma releitura agora com essa nova visão de que podem ter sido causas naturais, mas pode também ter sido a ação de uma mente inteligente. Então, a gente já tem muito trabalho. Mesmo assim, há muita pesquisa sendo feita hoje com o olhar do design inteligente. Então, o Discovery Institute nos Estados Unidos tem um instituto de biologia que faz pesquisas em relação a proteínas, qual seria a possibilidade de proteínas terem evoluído e se tornado funcional em um meio abiótico. A gente pretende fazer pesquisas sobre a similaridade do DNA dos humanos com os chimpanzés. Então, tem muita coisa que a gente pode entrar e fazer pesquisas novas, inovadoras, sobre o olhar do design inteligente e tornar realmente o centro um centro de pesquisas. Isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pesquisar sobre o quê? Os dados existentes e os novos. Uma coisa que eu nunca entendi, mesmo muito antes de ouvir falar em design inteligente, aliás, quem começou o design inteligente? Olha, pastor Eber, o design inteligente, na realidade, é uma ideia que vem desde os primórdios da humanidade. Então, tem filósofos gregos, alguns, que defendiam a posição do design inteligente, que não eram processos naturais, mas uma mente inteligente. Tá, mas na ciência moderna? Mas na ciência moderna, em 1995, o Jonathan Wells, que é o pai do design inteligente, fez um congresso nos Estados Unidos, no Pajero Dunes, na Califórnia, e convidou cientistas das mais diferentes áreas, biólogos, químicos, filósofos da ciência, e fez essa reunião. E nessa reunião, o que foi decidido ou concluído? A ciência hoje, ela fechou seus olhos para a ação inteligente
E só está concluindo pelo naturalismo, pela evolução, pelo Big Bang e tudo mais, não guiado, porque foi feita essa exclusão, a gente não pode fazer mais. A gente tem que considerar a possibilidade do design inteligente. Então, em 1995, nesse congresso, nasce, então, o primeiro grupo que vem defendendo a teoria do design inteligente moderna. E aí o Michael Behe, que inclusive estava nesse encontro, lança o livro A Caixa Preta de Darwin, que faz um sucesso no mundo inteiro, vende milhões de cópias. Depois vem o Stephen Meyer, que DNA, assinaturas, sinais de uma assinatura inteligente na vida. E vários outros teóricos do design inteligente, William Dembski, que estabelece os principais fundamentos da teoria do design inteligente, os seus pilares, a complexidade redutiva, a informação, a antevidência. Então, 1995 é o ano que a teoria do design inteligente moderna nasce nos Estados Unidos. A gente tem que ir para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai trabalhar. Design inteligente e criacionismo são a mesma coisa, né? E o criacionismo bíblico, né? Como é que a gente deve ler Gênesis, os 2 primeiros capítulos? E eu não aguento, mas eu tenho que perguntar também. Como é que aqueles que defendem o naturalismo e a evolução naturalista por causas naturais explicam que ao longo desses bilhões e bilhões de anos, só uma única espécie, entre tantas e tantas que existem, conseguiu evoluir para falar? E com línguas muito difíceis, porque as línguas antigas não eram nada básicas. Nada básicas. Aliás, quem estuda linguística sabe que a linguística é uma pedra de tropeço medonha no caminho do evolucionista, porque as línguas antigas eram muito mais complicadas do que... Exatamente. E como é que seres que estão em evolução e começando a falar elaboram línguas e idiomas variados, em vez de ser um só, e muito complexos. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje estamos entrevistando o professor Marcos Eberlin, da Unicamp, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Doutor Marcos, qual é, se é que existe, a diferença entre design inteligente e criacionismo? Pastor Eber, o criacionismo, ele parte de pressupostos. Olha, ele parte do pressuposto que a Bíblia, o criacionismo bíblico, ele parte do pressuposto que a Bíblia é certa e tem razão. Ela parte do pressuposto, segundo a informação bíblica, de que há um Deus, que Deus fez todas as coisas. Então ele parte já sabendo algumas coisas e procura na ciência encontrar evidências que corroborem esses pressupostos. Entendi. A teoria do design inteligente, ela vai do outro lado, oposto, totalmente distinto. Por quê? Porque os teóricos da teoria do design inteligente não partem de pressuposto algum. Eles falam, olha, só sei que nada sei. Eu não tenho nenhuma preconcepção de como o universo e a vida foram formados. Eu não sei se foi Deus ou não sei se foi processos naturais não guiados. Eu não sei nada, absolutamente nada. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar-me guiar pelos dados, pelas evidências científicas. E eu vou considerar as duas hipóteses, as duas causas possíveis, porque só existem duas causas. Ou foram processos naturais não guiados, ou foi uma mente inteligente. A gente sabe em ciência que não tem outra opção, além dessas duas. E a gente, no design inteligente, o que a gente faz? Olha, eu só sei que nada sei, vou deixar os dados me guiarem e vou avaliar as duas causas. Se a gente descobrir que foi a evolução darwiniana ou foram processos naturais não guiados, na teoria do design inteligente a gente vai ter que chegar a falar que foi. Mas não, a gente descobriu que não foi, que foi uma mente inteligente. E aí a gente partindo então de pressuposto nenhum, jogando o jogo da ciência 100% científico, avaliando as duas causas, como a ciência naturalista hoje não faz, ela é preconceituosa, o que a gente descobre é que foi uma mente inteligente. Agora, essa mente inteligente, o que a gente faz? A gente sabe quem foi? Não sabe. A ciência não tem condições de dizer quem é o designer. Por quê? Porque a sua metodologia é insuficiente, é incompleta. Então, a ciência não tem o monopólio da razão, ela não vai descobrir tudo. Ela descobre que foi uma mente inteligente. E o que ela faz na segunda teoria do design inteligente? Ela se
declara incapaz de identificar essa mente inteligente. E faz o quê? Pega essa descoberta científica e remete para a filosofia e para a teologia. Agora, o problema vem aí, pastor. Por quê? Porque quando você pega boa filosofia, boa teologia e coloca em cima dessa descoberta científica, qual é a melhor inferência para o designer? Um ET? O ET eu só estou jogando meu problema para o espaço. Vários deuses? Não, parece que é um só. Porque o código é o mesmo, a estratégia é a mesma, parece que é a obra de um ser só. A gente vê que esse ser deveria ter toda a informação do universo, ele é todo poderoso, ele é eterno. E então a melhor inferência teológica e filosófica é Deus, e o Deus bíblico. Então a gente chega na mesma conclusão, só que por caminhos diametralmente opostos. Mas, doutor, muita gente pergunta, inclusive já devem ter feito essa pergunta para o senhor centenas de vezes, essa mente inteligente que elaborou e criou todas as coisas, pode ter usado a evolução como ferramenta? Essa é uma posição, né, pastor, que muito entre nós tem. Deus guiou a evolução. Mas quais são os pressupostos, ou quais são os fundamentos dessa posição? O Big Bang é fato, a evolução é fato, Deus existe. Portanto, Deus guiou o Big Bang e a evolução. O que é que a teoria do design inteligente faz? E algumas pessoas falam assim, não tem nenhuma incompatibilidade de Deus com a evolução. Eu posso crer na evolução e crer em Deus. Eu posso crer no Big Bang e crer em Deus. Inclusive, o Big Bang, alguns acham que aponta para Deus. Tá certo? Agora, essa é uma questão filosófica e teológica, que eu discordo, inclusive. Eu acho que o Deus da evolução é totalmente descaracterizado, né? É um Deus que faz as coisas devagarzinho, é um Deus que teve que treinar com a vida até acertar, é um Deus que introduz o mal antes do mal realmente existir segundo a Bíblia. Mas tudo bem, tem gente que adapta a posição filosófica e teológica e põe Deus para guiar a evolução e o Big Bang. O que a teoria do design inteligente faz? Ela destrói os primeiros dois pressupostos do evolucionismo teísta. O Big Bang é fato? Não. O Big Bang o mundo foi criado pronto, o universo foi criado pronto por uma mente inteligente que colocou todas as coisas no lugar para funcionar. A evolução darwiniana é fato? Não, a ciência mostra hoje que não. Então, Deus teria guiado a evolução e o Big Bang? Não, por quê? Porque a ciência mostra que esses dois processos são inviáveis. Então, a teoria do design inteligente, ela é criticada pela ciência, pelos cientistas naturalistas, e a gente sofre também uma oposição dos evolucionistas teístas. Por quê? Porque a gente desconstrói os seus dois principais fundamentos, o Big Bang e a evolução. Tem alguma pergunta, Daniel? No design inteligente tem cientista ateu? Olha, Daniel, a gente não pergunta no design inteligente qual é a filiação religiosa. Então, não tem um cantinho lá na ficha de inscrição, né? A gente tem no nosso site, não está escrito lá, religião. E se não for dessa, você não vai ser aceito. Não, a gente não pergunta. A gente só pergunta se a pessoa cursa um curso universitário, se é um jovem universitário, ou se ele já é formado em alguma área do conhecimento científico, e filosófico e teológico, inclusive. Então, a gente não tem nenhuma ligação direta com nenhum fundamento religioso. Agora, eu costumo dizer que no design inteligente, todos os membros do design inteligente são gente. E, por ser gente, podem defender posições filosóficas e teológicas distintas. Então, tem gente lá que se declara ateu. Ele não crê em Deus. Né? Não que ele não creia numa mente inteligente. Ele acha que foram os ETs, por exemplo. Então, ateu pode crer em ET, né? Não tem problema. Por quê? Porque é um ser, né, natural lá em outro planeta. De certa forma, Deus é um ET, né? Deus é um ET, mora aqui. É um extraterrestre. Mas ele crê no ET, né, que não seja Deus. Tem gente que se declara agnóstico, sem capacidade de decidir. Eu acho muito difícil ter uma pessoa neutra, mas ele se declara neutro. Tem uns que se declaram, acham que é uma inteligência que permeia o universo. Alguns espíritas acham que é um espírito evoluído e tudo mais.
Cada um dentro Tem alguém do... que diz que é a força, como é que é? A força, né? A força, é. A força. Pode ser. Com o lado escuro e lado claro. Pode. Então, todos os membros do design inteligente têm a plena liberdade de, fora do design inteligente, pegar essa conclusão científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida e interpretar segundo a sua filosofia e sua teologia. Eu tenho a minha filosofia e a minha teologia, que eu aprendi desde pequenininho na escola bíblica dominical. Eu tenho a minha filosofia e a minha teologia, que eu aprendi desde pequenininho, lendo os capítulos de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. E ao interpretar, eu tenho para mim que não há dúvidas, é o Deus bíblico que está ali. O senhor como crente, agora falando como crente batista, e cientista, presidente, né, de uma entidade importantíssima e laureada, o senhor também laureado como cientista. Como é que o senhor lê Gênesis? É possível acreditar em 7 dias ou podem ser 7 eras, enfim? Pastor, eu costumo dizer que como gente e criacionista que eu sou o criacionista da pior espécie possível, criacionista de terra jovem. Eu acho que o universo e a Terra são jovens. Agora, por quê? Eu poderia achar que eles são antigos, e tudo bem, eu acho que não tem problemas teológicos tão importantes assim. Acho que é uma questão menor, inclusive, se a Terra é jovem ou se a Terra é antiga. Mas eu ponho às vezes no meu site, no Face, existem algumas evidências de um universo antigo e uma Terra antiga, mas existem centenas de evidências de um universo jovem e de uma Terra jovem. Então, eu racionalmente, ao avaliar o universo e a vida, e as evidências que são colocadas para um universo antigo e um universo jovem e uma Terra jovem, eu faço a opção racional por uma Terra e um universo jovem, por incrível que pareça. Eu, como cientista, como químico, ao avaliar as evidências, eu vejo muito mais evidências de que a Terra é jovem e o universo é jovem. Por isso eu opto por ser um criacionista de Terra jovem. Eu já ouvi vários criacionistas criticarem o design inteligente, dizendo, não, isso aí não é criacionismo e tal. Já ouviu esse tipo de crítica? Sim, mas como não é? O design inteligente não é criacionismo. O design inteligente não é uma conclusão feita a partir de pressupostos criacionistas, de que há um Deus, de que a Bíblia está certa e que a gente vai encontrar na ciência evidências para isso. O design inteligente faz essa separação sempre, pastor, a conclusão científica e as implicações filosóficas e teológicas dessa conclusão. Eu sou criacionista porque, com a minha filosofia e minha teologia, eu interpreto aquele achado científico. Agora, como cientista, como defensor do design inteligente, o máximo que eu posso chegar é dizer uma mente inteligente fez o universo e a vida. Então, não é criacionismo. Você pode, inclusive, pegar essa descoberta e levar para outros campos, outras interpretações. Eu transformo aquela descoberta científica numa posição que corrobora com as posições criacionistas com a adição de filosofia e teologia, que outros podem adicionar de formas distintas e levar para outros caminhos. Pensando dessa maneira, e de um ponto de vista pedagógico, seria mais eficiente ensinar o design inteligente do que o criacionismo no ensino fundamental, então? A gente teve o primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente em 2014, no The Royal Palm Plaza. Nós tivemos ali 370 cientistas, jovens cientistas reunidos, e a gente fez o primeiro manifesto da teoria do design inteligente exatamente nesse sentido, Daniel. Que a gente acha que em ciência se ensine ciência, nas salas de ciência. Inclusive, sem qualquer conotação de quem seria, né, segundo as descobertas científicas, o designer. Então, a gente acha que numa aula de ciência a gente deve fazer o quê? Olha, as evidências científicas estão aqui. E o que essas evidências científicas, para onde elas apontam? Para uma mente inteligente. Então, acho que, inclusive, as escolas confessionais, os colégios, as universidades confessionais deviam fazer isso. Tirar o criacionismo. Ciência na sala de ciência.
Aí essa conclusão de que foi uma mente inteligente que orquestrou o universo e a vida, a gente acha que deveria ser remetida para as aulas de filosofia e teologia. E na filosofia e na teologia a gente poderia especular ou poderia utilizar os princípios filosóficos e teológicos para avaliar quem seria a melhor opção. Olha só, que interessante, né? A gente dá valor a quem realmente tem valor. Honra quem tem honra. A filosofia e a teologia hoje são desprezados, né? Como importantes na construção do conhecimento humano, o que não é correto. A gente não pode chamar só o cientista. Né? Qualquer problema que tem lá no Congresso, vamos discutir se a gente deve clonar o ser humano, chama um monte de cientista. Deve chamar, mas chama um monte de filósofo e um monte de teólogo também. O senhor acredita que um dia vai ser clonado o ser humano? Eu acho que a gente foi criado, pastor, à imagem e semelhança do designer. E a gente tem muita capacidade de fazer muitas coisas. E quem sabe que um dia, talvez, a gente clone. Mas clonar é repetir uma receita já pré-existente. Então, mas é que a gente sabe que o ser humano não é só organismo. Eu gostaria muito de estar presente num dia que alguém pudesse reproduzir a matéria e a energia que constituem o ser humano, para ver no que vai dar. Eu acho que vai faltar um elemento essencial. O espírito. E o experimento não vai funcionar muito bem. Eu também, eu tenho essa convicção, né? Porque, afinal de contas, nós somos espírito e não apenas matéria. Mas que seria um experimento extremamente interessante para ser observado, seria... Tem alguém fazer? A gente ouve muita conversa, muitas informações de que se tenta fazer isso. Se um dia vão conseguir, eu não sei, mas possibilidade de que isso possa um dia se tornar realidade, eu acho que sim. A gente fomos feitos à imagem e semelhança. E a gente tem uma capacidade incrível. Nosso cérebro não é uma máquina espetacular, nenhum computador humano chega perto. Então, aí eu fico doido com essas coisas. O senhor lembra que no bloco anterior a gente combinou, né, de falar sobre linguagem. Como é que o evolucionista explica que, se você tem um monte de criaturas, competindo no planeta e evoluindo por causas naturais, só uma espécie consegue falar de forma inteligente, articular frases, criar um monte de idiomas. Isso não é uma contradição para a teoria da evolução? É não só uma contradição, pastor, mas é a maior pedra no sapato da evolução, é a linguagem humana. Então, tem três grandes problemas na explicação naturalista para o universo e para a vida. O primeiro é a origem da vida. A segunda é a origem dos sexos. Né? Do sexo, como que dois seres, né, tão distintos, né, passam a operar mutuamente, né, para a propagação da vida. A origem do sexo é um grande mistério. E o maior mistério de todos é a linguagem, com certeza. Como é que essa capacidade incrível que a gente tem de se comunicar através da linguagem surgiu? Há grandes problemas. Um dos problemas maiores é assim, a gente sabe hoje que se a criança não aprende a falar entre os 3 e 5 anos, o que acontece? Ele nunca mais vai aprender a falar. Então, tem casos reportados na literatura de crianças que foram privadas de qualquer contato com humanos até a idade de adolescente, jovem. Quando se descobriu essa pessoa, ela nunca conseguiu mais falar, ela perdeu. O Mowgli é um mito. Então, aí, o que acontece, pastor? A grande pergunta seria essa. Você tem que aprender a falar através de quem? Quem é que te ensinou a falar, pastor? A sua mãe. Eu também, você também, né, Daniel? Então, a gente tem que ter uma mãe plenamente capaz, que domine aquela língua, para nos ensinar a falar, senão a gente nunca vai aprender. E a língua, assim, em termos evolutivos, ela é um Big Bang evolutivo. Até eu estava num congresso recente, um evolucionista falou, olha, teve que ocorrer um rearranjo incrível, fantástico do nosso cérebro para que a linguagem se estabelecesse. Alguém perguntou, mas isso não é um milagre? Ele falou, é. E aí, a grande pergunta seria essa, quem foi a primeira mãe que dominava a língua perfeitamente, mas que não teve uma mãe que a ensinou, que ensinou o primeiro filho a falar? E uma língua que, como o pastor disse,
As línguas originais, né, o grego, o latim, extremamente complexas, bem estruturadas e tudo mais, é uma coisa fantástica. E outra coisa muito importante sobre a língua, os estudiosos, né, das diferentes línguas que existem nesse planeta dizem o quê? A gramática é a mesma, há uma gramática universal. E aí, como bons teólogos que somos, né, todos um pouco, o que a gente fica pensando? É a gramática, de onde veio essa gramática universal? É a língua do designer, né? Claro. E quem é que ensinou o primeiro homem a falar? A Bíblia reporta lá que Deus vinha toda tarde, né, conversar, né? Talvez, quem sabe. Essa foi a nossa instrução, né, no aprendizagem da nossa língua. Na opinião do senhor, qual que é a grande construção, a grande joia do design inteligente? É o DNA, o carbono ou a água? Olha, Daniel, a gente diz que a teoria do design inteligente é uma teoria da informação. Então, foi a descoberta de que há uma molécula central no nosso núcleo, nas nossas células, com 2 metros de comprimento. 2 metros de comprimento. Você consegue imaginar isso? Um fio de 2 metros de comprimento, com 3 bilhões de elos, que são os pares de bases nitrogenadas, estão novelados dentro da nossa célula, nos cromossomos e tudo mais, carregando uma quantidade de informação estúpida. São livros e mais, são pendrives e mais pendrives, né? Tem comparações que são feitas, né? São bibliotecas e mais bibliotecas de informação que estão dentro no nosso DNA. E agora essa informação, você lê assim da direita para a esquerda, como você lê um texto? Absolutamente não. A informação está zipada e encriptada. Sabe o que é zipado e encriptado? O seguinte, significa que você tem muito mais informação de uma frase do que aparentemente você poderia imaginar. Então, a informação do DNA é lida de trás para frente e de frente para trás, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Você pula uma letrinha, você vê lá que tem outra informação escrita. É como se tivesse um poema e você lesse aquele poema e lesse ele ao contrário, outro poema escrito lá. Você pula uma letra, outro poema escrito lá, outra letra, outro poema. Você pega partes daquele poema e embaralha, né, no overlapping genético, splicing alternativo, são processos bioquímicos de manipulação de informação. Você vê que tem dentro do mesmo poema 6, 7, 8 poemas diferentes escritos ali. E não é zipagem e encriptação da informação? E aí é um código só? Não, você tem o código genético, você tem o código das histonas, o código que diz o plano corporal, porque o DNA é o material da vida. Mas como esse material vai ser usado, quando, aonde ele vai ser localizado e tudo mais, nas proteínas, ninguém sabe onde está, né? A gente está ainda para descobrir. Então, é toda essa informação arbitrária, extremamente complexa e sofisticada em multicamadas, nos mais diferentes níveis, e com todas essas estratégias incríveis que a gente só vê hoje em computação, né, e muito mais rudimentar do que a gente encontra na vida, que aponta de uma forma muito clara de que somente uma mente inteligente poderia ter orquestrado aquilo tudo. E todas as formas de vida têm DNA? Sim, é o que a gente... É uma das evidências que dizem, né, que a gente tinha um ancestral comum, é o mesmo código, o mesmo DNA. O que a gente diz que é uma evidência de um designer comum, né, que projetou a vida com uma lógica básica. Temos 3 minutos. Você tem alguma pergunta que caiba nisso? Eu perguntei, o DNA, o carbono e a água, né? Sim. Você tinha falado da água, falou do DNA e do carbono agora. O que você acha? Olha, Daniel, o carbono é outro átomo incrível, fantástico. A gente, como químico, né, a gente vai olhar para o carbono e vai olhar a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2. Então, o carbono, naturalmente, deveria formar 2 ligações, e a vida estaria aniquilada, porque ele tem que formar 4, né? Aí a gente formulou alguns modelos da hibridização e tudo mais, né? Para promover os elétrons, para que ele pudesse formar 4 ligações. Então, é um átomo incrível, fantástico. As ligações carbono-carbono são estáveis. O carbono forma ligações lineares, duplas, triplas, forma anéis, forma uma rede extremamente diversificada de moléculas. A estabilidade do átomo de carbono, se a gente pensar que o átomo de carbono foi formado de átomos mais leves,
Ele não deveria ter sido formado. Tem uma tal de ressonância de Rayleigh que diz que há uma coincidência absurda de energias, né, que convergiram, né, conspiraram para que esse átomo incrível da vida, o carbono, pudesse ser formado. Então, assim, é uma quantidade imensa, incrível de evidências na química e na bioquímica da vida. A gente falou de algumas aqui, mas a gente poderia ficar horas e horas e horas falando de N evidências que fazem o quê? A gente vai ter prova absoluta que foi uma mente inteligente? Não, mas como bons cientistas, o que a gente tem que fazer? Porque a gente não viu, né, as coisas acontecendo. A gente tem que pegar o produto, a vida e o universo, colocar nas nossas mãos, analisar do ponto de vista científico a química e a bioquímica da vida, porque é ali que estão escritos, as assinaturas estão ali, e concluir, será que processos naturais não guiados poderiam ter formado isso? Não, vai contra as leis químicas, contra as leis físicas. E tudo indica que realmente um ser inteligente, que seria capaz de organizar, estruturar, coordenar, planejar, desenhar a vida e o universo, fez realmente tudo isso. Então, essa é a conclusão lógica do design inteligente. As evidências todas conspiram a favor de um designer extremamente inteligente e competente, que fez a vida pronta, não fez ela devagarinho. Como diz a minha mãe, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Exato. Quero agradecer de forma bastante contundente ao professor Dr. Marcos Eberlin, presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, por ter viajado a São Paulo e para participar aqui dessa entrevista. Muito obrigado, doutor, que Deus o abençoe e o guie, e parabéns pelo seu brilhante trabalho. Foi um grande privilégio, sem dúvida. Quero agradecer também ao Departamento de Jornalismo da Rede Internacional de Televisão, tendo nos cedido o seu nerd de plantão, né, o Daniel Teodoro, que enriqueceu sobremaneira essa entrevista. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Vamos ver quem ganhou o relógio da grade. Doralina Flores Gonçalves, de São Luís Gonzaga, do Rio Grande do Sul. Quanto tempo ainda tem, Angélica? Doutor, eu vou fazer uma pergunta extremamente pessoal agora. Me perdoe, eu sou assim, muito emotivo. Mas já aconteceu com o senhor ou com seus colegas do design inteligente, cientistas, trabalhando, tentando descobrir, desvendar os mistérios da vida e da criação, de o senhor se emocionar com aquilo que vê? Absolutamente sim, pastor. Eu digo que o cientista é um ser privilegiado, porque o homem comum ele observa o universo e a vida do ponto de vista macroscópico. E aí ele vê uma beleza incrível, uma sincronia, uma simetria, um exagero. Eu costumo dizer que o designer é exibido e exagerado. Então a gente vê lá os besouros, tem mais de 1 milhão de besouros decorados, cada um mais lindo que o outro. Os pássaros, as árvores e tudo mais, a gente já se sente assim, né? Esgotado, né? Olha quantas coisas, né? Eu não preciso de mais, não quero mais, já seria suficiente. Mas aí o cientista pega e vai lá no seu microscópio e aí o que ele vê? Um novo universo, macroscópico, nanométrico. O que a gente vê? Máquinas e motores, robôs. Dentro de nós temos robôs nanomoleculares. Eles andam, eles têm pernas e têm braços, eles andam proporcionalmente ao humano com uma velocidade de 1000 km por hora. São jatos supersônicos. A gente vê os ribossomos, são máquinas de tricotar cibernéticas, trabalham com uma velocidade incrível, uma precisão de 5 noves. As usinas de produção de energias ATP sintase, a gente vê toda uma lógica fantástica. O DNA, uma molécula que tem uma informação toda, como a gente descreveu aqui. Então a gente descobre um novo universo, um universo com coisas ainda mais espetaculares, fantásticas. E a gente fica ainda mais convencido de que há muito mais nesse universo do que só matéria, energia e espaço. Então, eu costumo dizer que o homem natural já é indesculpável. A Bíblia fala isso, não fala, pastor? Fala. E aí o cientista, ele é duplamente indesculpável, porque ele observou 2 tipos de universo, o macroscópico e o microscópico. Que bênção. Amém.
Glória a Deus pela sua vida, pela vida dos seus colegas e por todos quantos se debruçam sobre a pesquisa da verdade que aponta necessariamente para aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Deus o abençoe. A gente vai se ver no próximo Vejam Só.